Olá, pessoal. Eu sou a professora Tainá Fragoso. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula de gestão e normalização. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Planejamento estratégico muitas vezes remete a algo atual, a algo moderno, né? Mas planejamento estratégico vem lá há muito tempo atrás, né? Desde muito tempo atrás. Sem o planejamento não seria possível, por exemplo, as grandes civilizações realizarem suas construções, suas obras. Sem planejamento não seria possível feitos históricos que temos, por exemplo, as guerras, as grandes guerras, o homem ir à lua, enfim. É algo que parece tão novo, tão atual, mas que já vem com pensamentos aí desde muito tempo atrás. Na aula de ética e empreendedorismo, nós falamos um pouquinho sobre plano de negócio, né? E vimos que o planejamento está muito ligado aí ao plano de negócio. Então, hoje aqui na aula de gestão e normalização, nós vamos entender mais sobre conceitos de planejamento, a importância de planejamento, a importância de se planejar e fazer essa ligação aí com o que estudamos lá em plano de negócio na aula de ética e empreendedorismo. Bom, a palavra planejamento vem do latim de planos, que significa liso, achatado, nivelado, que acabou resultando aí na palavra plano em si. Plano, então, sempre vai remeter a algo que é liso, que é nivelado, tá? O que nos remete também a algo esquematizado, a algo desenhado, quando a gente fala de plano, né? E isso deu origem também à palavra chão. Então, de uma palavra aí do latim, foram tiradas várias outras palavras que remete a algo desenhado, algo nivelado, a um plano, tá? E já a estratégia vem do grego antigo strategos, de stratos, que significa exército, algo, e ago, né, que significa liderança ou comando. Então, o objetivo desse planejamento estratégico é definir uma direção para a empresa, né? Algo plano, algo desenhado, é definir aí essa direção. E essa definição é tão importante quanto o plano, tá? Então, é um momento de reflexão, discussão, interação, de avaliação interna de forças e fraquezas, das oportunidades do mercado, do perfil da concorrência, da elaboração de planos e da definição de objetivos e metas. Então, o planejamento aí, esse plano, ele vai ser muito importante aí para a minha empresa. É o momento de eu sentar e analisar todos os pontos importantes, tá? Bom, quando eu vou iniciar um planejamento, eu preciso cumprir 4 etapas, né, para realizar esse planejamento. Então, a primeira etapa é estabelecer objetivos. Eu preciso definir a minha meta, o que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar. Esse é o primeiro critério para que eu consiga elaborar um plano, eu saber aonde que eu quero, o que eu pretendo alcançar. A segunda etapa aí, a análise da conjuntura atual. O que quer dizer? A análise do que está acontecendo na atualidade, do mercado atual, da sociedade atual. Eu preciso verificar em que momento, em que sentido eu estou entrando aí ou estou agindo para o meu planejamento, tá? Em que situação eu estou atuando ali? Qual é o momento atual? Se fôssemos fazer um planejamento hoje, deveríamos considerar questões de coronavírus, questões de eh, não presenciais, igual nós não estamos tendo aulas presenciais, enfim, preciso analisar a situação global atual, a situação do meu bairro, a situação onde eu estou inserido, tá? Terceira etapa aí para constituir para iniciar um planejamento. Fatores internos e fatores externos, tá? Então, o que vai estar ali dentro da minha organização ou do meu projeto e o que vai estar fora. E esse dentro e esse fora, esse interno e esse externo, como eles vão agir dentro do meu projeto, né? Como que eles vão agir positivamente ou de repente negativamente? O que que vai me trazer riscos? O que que vai me trazer possíveis problemas aí para eu não atingir esse objetivo que eu estabeleci? E a quarta etapa para eu iniciar o meu planejamento é o plano de ação. Então, depois que eu defini, que eu verifiquei minha situação atual, defini os fatores internos e externos, e aí nesses fatores eu identifiquei
quais podem me trazer riscos e quais podem me ajudar, né? Quais podem me favorecer e quais podem me prejudicar. Eu vou pegar esses fatores aí que podem me prejudicar e vou traçar planos de ações para que, se acontecer algo, um risco aí, dentro do meu projeto, eu consiga agir de forma a continuar o meu objetivo, a não sair do meu foco. Instituindo então o planejamento. A implementação do planejamento estratégico na empresa passa por 10 premissas a serem realizadas. Ou seja, eu preciso passar por 10 pontos, eu preciso passar por 10 objetivos para que eu realize esse planejamento, para que eu consiga instituir, para que eu consiga implementar ele dentro da minha organização, tá? Então, a primeira, definição do negócio, refere-se à vocação da empresa, ao que ela está propondo, aos seus segmentos alvos. Então, eu vou definir realmente o que eu pretendo fazer, qual que é o objetivo da minha empresa. A minha empresa vai ser desse setor, desse, eu vou trabalhar com isso, enfim, o que que ele está se propondo a fazer. E a gente viu isso bem lá em planos de negócios, né? Eu preciso definir o meu negócio e saber o que eu vou fazer, tá? O segundo passo aí da implementação do planejamento. Missão da organização. Propõe a sua razão de existir. Deve ter um caráter flexível que possa acompanhar as mudanças e que possa também ser repensada se necessário. A gente sempre vê as empresas, né, têm sua missão, visão, valores, enfim. O que que é essa missão aí? Qual a razão dessa empresa existir? O que que ela se propõe a fazer, tá? E ela deve ter um caráter flexível, a missão, porque ela precisa estar sempre se atualizando, ela precisa estar sempre respeitando o momento atual, o cenário atual ali de mercado. Análise do ambiente. Dá-se de forma constante, pois a empresa é influenciada pelo ambiente externo e também exerce grande influência sobre ele. Esse exame proporciona à organização dados de tendências que podem afetar de forma direta o resultado da empresa, seja beneficiando ou prejudicando. Então, o terceiro passo aí da minha implementação do planejamento, ou da instituição do planejamento, é verificar em que ambiente que eu estou inserido, né? Por quê? Porque a empresa, ela influencia bastante no ambiente externo, quando a gente vê que uma empresa vai vir, por exemplo, para nossa cidade, aí uma empresa nova, ou até mesmo as empresas que já estão aqui, a gente sabe que essa empresa ela vai ajudar financeiramente, de repente, a cidade, ela pode promover ali empregos para os moradores daquela cidade. Então, ela exerce uma influência sobre o seu ambiente ali onde está inserido, mas também é influenciada nesse ambiente. E de repente essa influência externa aí que o ambiente pode promover, pode facilitar, pode beneficiar ou pode prejudicar a minha empresa. Então eu preciso estudar ali, eu preciso saber em que ambiente que eu estou inserido. 4. Plano cautelar. Trata-se do conhecido Plano B, que, apesar de simples, pode ser utilizado em casos de mudanças bruscas ou extremas no ambiente em que a organização está inserida. Então a gente sempre ouviu falar lá de plano B, né? Ah, não deu certo o plano A, vou para o meu plano B. Mas o que que é esse plano B? É uma alternativa que minha empresa pode recorrer aí caso precise de uma mudança brusca ou extrema ali do ambiente. Se a gente fosse trazer para o nosso cenário atual aqui na escola, né? O plano B é talvez essa aulas através de videoaulas, aulas online que a gente está tendo aí, né? Então, não é o nosso objetivo principal, não é o nosso plano principal, que seriam as aulas presenciais, mas é uma alternativa aí que veio ser buscada para que não desfoquemos do nosso objetivo principal aí, do nosso foco, que são formação de técnicos, né? Seja técnicos de segurança do trabalho, técnico em eletrônica, enfim. Esse é o nosso objetivo, que vocês se formem, e é o objetivo de vocês também, ter um certificado técnico. Então, o plano cautelar aí, ele vem para que a gente possa ter um novo caminho, ter um novo recurso em casos de mudanças extremas ou bruscas aí que podem ocorrer no meu cenário. O quinto passo aí
para minha instituição do planejamento? Os valores da organização. Então, são as crenças básicas, a filosofia pela qual a organização se orienta. São os princípios que pautam as decisões organizacionais. É o que eu falei para vocês, né? Quando a gente entra numa empresa, a gente vê lá missão, visão e valores, né? O que são esses valores? É a filosofia da empresa, são as crenças da empresa, são aqueles princípios, né, que são passados aí para que a organização ela flua de uma maneira agradável aí, respeitando os seus princípios, tá? O sexto passo, política das organizações. Possui um caráter geral e específico. São as demandas rotineiras específicas quando utilizadas em questões muito particulares, funcionais e de áreas determinadas, e gerais nas questões de comportamento da organização como um todo. Então, política da empresa é outro tópico aí que a gente vê principalmente lá na integração, né? Mas que na verdade todo mundo deveria conhecer sempre, deveria estar sempre de fácil acesso. São como a empresa ali vai se comportar com as questões internas, enfim, ou até mesmo questões externas. Como que a empresa vai se policiar ali diante dessas questões. O sétimo passo para a instituição do planejamento: objetivos e metas. Tudo o que a empresa espera alcançar, o que se pretende fazer através da administração de recursos, desempenho futuros que possam ser quantificados. Então, trazer de forma quantitativa aquilo a forma com que eu pretendo alcançar ali o meu objetivo principal, tá? Então, o que eu vou fazer, como que eu vou utilizar meus recursos para alcançar o meu objetivo principal, para alcançar ali o meu negócio que eu tinha definido como, né? O que a minha empresa vai fazer. Oitavo passo: estratégias. Estratégias são nortes que conduzem a equipe no esforço conjunto para o alcance dos objetivos e metas. Então, também as estratégias vêm aí para eu traçar um caminho, para eu definir como que eu vou alcançar o meu objetivo e minha meta. Nona, consistência. A análise de consistência estabelece a viabilidade do plano a partir da checagem da disponibilidade dos recursos a serem utilizados, da concorrência, das vantagens competitivas, da logística, da legislação em vigor, do impacto ambiental, enfim, de tudo que possa vir a inviabilizar o projeto. Então, ali no meu nono passo, na minha consistência, eu vou analisar tudo que pode vir ali e prejudicar o meu projeto. Então, eu vou ver a concorrência, vou ver a minha logística, onde eu estou localizado, vou ver as vantagens e desvantagens, enfim, analisar tudo e criar um plano, né? Para checar tudo o que pode vir a prejudicar o meu projeto, a prejudicar o meu negócio. E o décimo e último passo aí na instituição do planejamento é a implantação, por fim. Então, depois de analisar tudo, eu vou para a etapa de implantação. É a fase das ações concretas, de implementar todas as etapas planejadas. É a fase da mão na massa, né? Depois de planejar tudo, verificar tudo, analisar tudo, eu venho para a implantação e realmente instituo aí todo o que eu tinha planejado, todo o meu planejamento. Bom, depois de planejado, nós vamos analisar os resultados, tá? A utilidade de um planejamento estratégico está em sua efetiva implementação, controle, avaliação e, se preciso for, reestruturação. E essa questão de planejar, controlar, avaliar, implementar, enfim, está muito ligada a PDCA, tá? PDCA o que é? Planejar, executar, checar e agir. Bem ligado aí. Então, eu vou realizar um planejamento, eu vou executar ele, eu vou implementar ele, eu vou verificar esse meu planejamento, vou checar os dados, checar os resultados e, se preciso for, eu vou agir, eu vou reestruturar ele e assim é um ciclo sem fim, é o nosso PDCA, tá? Bom, o planejamento estratégico é realizado levando em consideração as características individuais de cada organização. As organizações devem considerar as atualizações e buscarem soluções que se adaptem às exigências do mercado.
O planejamento estratégico permite que a empresa esteja preparada para situações futuras, permitindo rápidas tomadas de decisões. Então, quando eu vou fazer um planejamento estratégico, quando eu vou planejar o meu negócio de forma que ele atinja os objetivos, eu vou levar em considerações características individuais do meu negócio. Tá? Eu posso usar o planejamento estratégico de tal empresa como exemplo? Posso usar, mas eu preciso trazer ele para a minha realidade, para o meu cenário atual. Tanto é que eu vou verificar meu ambiente, meus concorrentes, meus fornecedores, enfim, meu negócio, e aí tudo isso vai ser único para o meu projeto. Cada projeto é único. Então, na hora de criar o meu planejamento estratégico, ele é o meu projeto, o meu negócio é o meu projeto. Então, ele vai ser algo único e eu preciso levar em consideração isso, essa individualidade dele, essas particularidades dele para criar o meu planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele precisa estar aberto aí para mudanças se necessárias forem, né? O mercado está sempre se atualizando, a moda hoje é uma, daqui a pouco passa para outra, e de repente você criou um negócio e as exigências dos seus clientes, que inicialmente eram umas, passaram a se tornar outras devido à atualização do mercado. Então, meu planejamento estratégico, ele precisa estar sempre disposto ali, ele precisa estar sempre fácil a permitir essas alterações aí, se forem necessárias, tá? Bom, falamos de planejamento estratégico, agora vamos vir para planejamento tático. O que são esses planejamentos táticos? Então, planejamento tático são planos com foco no médio prazo e com um pouco mais de detalhes que o planejamento estratégico, mas ainda se mantendo enxutos e com certa visão holística. O planejamento tático, desculpa, o planejamento estratégico, ele vai ser um planejamento já a longo prazo. De repente, eu vou precisar demandar mais tempo aí para implementar a minha empresa. Já o planejamento tático, ele vem aí para planos em médio prazo, tá bom? O planejamento tático é orientado às áreas e departamentos da empresa, sendo o detalhamento com os meios para atingir os objetivos e metas da organização. Ou seja, podemos dizer que o planejamento tático é a decomposição do planejamento estratégico para cada setor, para cada área da empresa. Então, o planejamento estratégico, ele vai planejar um todo, né? Ele vai ser de longo prazo porque eu vou planejar o meu negócio todo. Já o planejamento tático, eu vou focar para cada departamento, para cada setor da minha empresa. Então, ele vai ser um planejamento individual, ali levando em considerações áreas ou departamentos, né? Vai ser um planejamento individual de modo a atingir o meu objetivo e as minhas metas da empresa. Tática é uma palavra que vem do grego e significa ordem, arranjo. Disposição é a parte do planejamento que lida com a preparação e disposição dos recursos para a implementação de um plano específico. Se a gente trazer essa ideia aí de planejamento tático, por exemplo, para o futebol, quando o treinador desenha ali, faz o seu planejamento tático ali, ele vai definir onde estarão cada jogador, as posições de cada um, né? Basicamente, o nosso planejamento tático a gente pode pensar dessa maneira. É quando eu vou ordenar, eu vou definir lugar para cada um, enfim, para que cada um tenha sua função e alcance e chegue ali ao meu objetivo geral da organização. Temos o planejamento estratégico, planejamento tático, então, que vai tratar dos departamentos, e por fim, o nosso planejamento operacional. Então, o planejamento operacional vai possuir planos mais focados no curto prazo. Lembrando, planejamento estratégico, então eu vou pensar em longos prazos, planejamento tático em médio e agora o operacional curto prazo, tá? Com definições de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa alcançar os objetivos globais. Então ele vem aí para alcançar objetivos. Esses são planos bem mais detalhados que as etapas anteriores, especificando as pessoas envolvidas, cada uma de suas responsabilidades, atividades, função e divisão de tarefas,
além dos equipamentos e recursos financeiros necessários para colocar os planos em prática. Como resultado da etapa do planejamento operacional, geralmente obtemos planos de ações e cronogramas das atividades, que precisam ser desenvolvidas dentro do período de tempo em que está sendo planejado. Então, o planejamento operacional ele vai detalhar mais ainda, né? Se a gente pensar lá no planejamento estratégico, ele define uma visão global do meu sistema. O planejamento tático vai falar de setores e o planejamento operacional ele vem mais dentro ainda, falando os nomes de cada um, as funções. Ó, o meu gerente, André, por exemplo, ele vai fazer isso, enfim, aquilo. E aí, no meu planejamento operacional, vão ser gerados os planos de ações e os cronogramas ali para que tudo ocorra dentro do planejado. Uma ferramenta muito útil nessa etapa é o 5W2H, que auxilia a empresa a montar os planos de ações sem esquecer nenhum detalhe importante. Então, é uma ferramenta aí, lá quando a gente falou de PDCA, tem o 5W2H também aí, que entra para ajudar no. Uma ferramenta para ajudar aí nas etapas de planejamento para que tudo ocorra bem, que nada saia aí, que nenhum detalhe seja perdido, que nada fuja do controle. Então, um resumão aqui do que a gente falou hoje, né? O planejamento estratégico é feito lá pela alta administração, porque normalmente é feito pelo dono do negócio, pelas pessoas ali, linha de frente do negócio. O que, que ele vai visar? A visão da empresa, forte orientação externa, foco no longo prazo, objetivos gerais e planos genéricos, né? Então, o planejamento estratégico vem aí para cuidar de um todo. Depois, o segundo pilar é o planejamento tático, desculpa, que pode ser feito ali pelos gerentes. Por quê? Porque no meu planejamento tático, eu estou cuidando de cada área, de cada departamento. E cada departamento vai ter o seu chefe, né? Vai ter a sua linha de frente. Então, pode ser feito ali pelos gerentes. O que, que ele vai refletir? Ele vai ver a visão por unidade de negócio ou departamento, né? Então, ele vai ser dividido aí por áreas ou departamentos. Foco no médio prazo, definições das principais ações por departamento. E por fim aí, o meu último pilar é o planejamento operacional que vai cuidar mais a fundo ali, e aí entrou os supervisores, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma área de RH, eu vou ter meu gerente de RH e dentro ali eu vou ter supervisores que vão cuidar de determinadas atividades, determinadas funções, tá? Então, o que, que ele vai visar? Visão por tarefas rotineiras, foco no curto prazo, definições de objetivos e resultados bem específicos. Então, esse triângulo aí resume bem tudo que a gente falou hoje sobre planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Bom, de atividade então para a nossa aula de hoje, ela vai ficar disponibilizada lá no portal do aluno. É importante que vocês façam lá pelo portal, respondam aí, pode responder no próprio Word, né, no próprio trabalho, ou se vocês quiserem digitar lá no portal, não tem problema, tá? Então, a primeira atividade aí, primeira questão, faça um resumo de, no mínimo, 5 linhas sobre o que é planejamento e as características individuais do planejamento estratégico, tático, operacional. Então, nós, né, quando eu falo nós, é porque as professoras de gestão e normalização sou eu e a professora Cíntia, para quem tem aula com ela. Então, você deve fazer um resumo aí de pelo menos 5 linhas. Me fala o que é planejamento, né? Fala pra gente o que é planejamento e depois fala um pouquinho das características do planejamento estratégico, tático e operacional. O que cada um se difere? Por que cada um é diferente, tá? Segunda questão. Sobre as ferramentas que auxiliam no planejamento, faça uma pesquisa e responda as questões abaixo. O que é PDCA? Explique sobre essa ferramenta. E o que é 5W2H? Explique sobre essa ferramenta. Então, PDCA e 5W2H vão ser ferramentas que vão auxiliar no planejamento, né? Nos planejamentos aí estratégico, tático, operacional. E aí eu quero que vocês pesquisem um pouquinho sobre isso e expliquem sobre essas ferramentas, tá bom?
Pessoal, essa então foi a nossa aula de hoje, a nossa aula 5 de gestão e normalização. Se ficar alguma dúvida, mandem para mim ou para a professora Cíntia. Espero que vocês tenham uma boa aula, tenham absorvido o conteúdo. Não deixem de fazer as atividades propostas e até a próxima aula.